Snapdragon 855, 6 GB de memória RAM e 128 de armazenamento por uma média de preço de R$2.000. Sim, ele existe e é o Galaxy S10 Lite. E nesse vídeo você vai conferir comigo o unboxing e primeiras impressões desse smartphone da Samsung que muitas, mas muitas pessoas estavam me pedindo para trazer ele, porque praticamente é o melhor custo-benefício da atualidade, levando em consideração o seu preço e o desempenho. Mas lembrando, ele não tem todas as características dos smartphones topos de linha da Samsung, mas ele traz o desempenho bruto que você precisa para durar pelo menos uns 6 anos sem trocar de smartphone. E você vai conferir comigo tudo isso depois da vinheta. Caso você não é inscrito, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação aqui embaixo para você não perder nenhum vídeo novo, tanto de outros smartphones que eu trago, ou até mesmo do Galaxy S10 Lite, que esse não é o único vídeo dele que vai sair por aqui. E caso você queira comprar ele pelo mesmo preço que eu paguei, vou deixar o link na descrição, que tá muito show o valor que eu paguei nele, galera. Foi R$2.100 e olha, na minha opinião, não tem custo-benefício melhor atualmente do que o Galaxy S10 Lite para desempenho bruto. E não é só isso, ele tem câmeras boas, tem bateria legal, tem muita coisa bacana que nós vamos conferir nesse unboxing e primeiras impressões. E se você ainda não está participando do grupo de ofertas, eu vou deixar o link na descrição para você estar entrando tanto para o WhatsApp e para o Telegram, então fica à vontade, você vai ser muito bem-vindo. E agora, sem mais delongas, vamos lá conhecer o Galaxy S10 Lite. Então vamos lá, caixinha bem básica do Galaxy S10 Lite. A proposta dele não é trazer o mais premium acabamento, o mais premium design em relação aos seus outros irmãos mais velhos, como S10 Plus, S10e e etc. Essa versão aqui ela tem vários cortes de custo e eu vou falar um pouquinho nesse vídeo porque não tem todas as funções que tem nas famílias mais caras, mas pelo preço que ele está sendo vendido hoje, que é em torno de R$2.100, com Snapdragon 855, 6 GB de RAM e 128 de armazenamento, esse daqui praticamente é o novo Pocophone da Samsung. Ele traz desempenho bruto por um preço muito bacana. Caixinha bem simples, né? Escrito aqui Galaxy S20 Lite, S20 não, né? S10 Lite aqui do lado. Informações na parte de baixo, nada na parte de trás. E vamos ver dentro da caixa, ó. Primeiramente temos o aparelho aqui, temos uma caixinha aqui atrás com algumas coisinhas, ejetor do SIM aqui, então vamos dar uma olhadinha aqui dentro, né? Aqui nós temos apenas o guia rápido dentro da caixinha, apenas isso. Temos o aparelho, não vem capinha, tá galera? Nem película, não vem nada, apenas o aparelho. Em relação à proteção, temos uma proteçãozinha aqui, carregadorzinho, deixa eu apontar aqui para vocês perto, ó. Ele é de 25 watts apenas. Tem informações na internet falando que tem de 45, mas a Samsung não colocou de 45 watts. Eu até falei, eu acho que num unboxing rápido lá do Instagram de 45 watts, mas não vem de 45, tá? Só vem o de 25 watts. Ainda assim, é um carregamento rápido, bem rápido na verdade, mas poderia vir de 45, né? É um carregadorzinho bem pesado, ele já tem entradinha USB-C, então o cabo deve ser as duas pontas iguais e a gente vai ver agora, ó. Temos aqui a caixinha do cabo, tá? Cabinho, vamos tirar ele aqui. Ó, o cabinho dele tá em mãos, ou tá quase caindo das mãos. Temos duas pontas USB-C, então é um cabo ok, qualidade Samsung, normal, nada a se relevar aqui nele. Vamos tirar aqui de lado estas partes aqui que a gente já viu. E aqui nós temos os fones de ouvido, que eu acho que foi uma mancadinha da Samsung, né? Ela é dona da AKG, e poderia ter mandado um foninho da AKG aqui, né? Vamos ver aqui, vamos tirar. Acho que eu puxei aqui, mais fácil por aqui, né? Do que ficar abrindo a caixinha. Então vamos lá. Foninho da Samsung para o Galaxy S10 Lite é esse daqui, ó. Foninho bem básico. E é um foninho que parece aqueles que você compra no metrô de São Paulo, tá? Mas vem o logo da Samsung, deve ter a qualidade da Samsung por trás. Temos controle de volume e para chamada também, acredito eu. E temos também a entradinha dele que é USB-C, tá? É um cabo bem maleável, ele é bem mole, não é aqueles cabos duros igual de fones um pouco mais robustos. E vem as borrachinhas para você trocar caso não sirva na sua orelha, beleza? De resto, só vem isso daqui na caixa. Eles cortaram bastante custo, a gente já pode ver que não tem muita coisa, não tem capa, não vem película. O aparelho tá aqui, bem bonito por sinal. Vamos tirar esse plástico aqui, ó.
A parte de trás dele, ela não é de vidro, tá? Parece vidro, ela imita o vidro, mas não é. Nós temos 3 câmeras aqui, uma câmera principal de 48 megapixels, a secundária de 12 ultra-wide e a terceira de 5 megapixels, que ela é macro, tá? Nós não temos aqui aquela câmera para fazer o desfoque de fundo. Mas sim, nós temos o desfoque de fundo feito diretamente por software, mas não é a mesma coisa do que uma lente, né? A lente principal aqui, que é essa daqui maiorzinha, que tá até com um logozinho aqui, ó, ela tem estabilização ótica de imagem, tá? Bem bacana isso daí. A parte de trás dele é de plástico, mas é muito bonita. O acabamento ele não é tão premium como as outras linhas S10, mas o frame na lateral dele é de metal, tá? Não é plástico. O frame da lateral aqui, que é onde vai a placa, tudo, ele já é de metal, beleza? Parte da frente, temos aqui algumas informações, como o Display Infinity O, mas esse display ele não é com os cantos arredondados, tá? Ele é 2.5D nos cantinhos, ele tem leve curvatura, mas não é igual o S10 Plus, por exemplo. Temos câmera com super estabilização ótica, que eu já falei, e o carregamento super rápido. E aqui onde está esse buraquinho, ó, é onde fica o leitor de digitais, que é diretamente na tela, beleza? Vamos tirar aqui esta película e vamos ligar o aparelho para a gente dar uma olhadinha nele, tá? Aqui nós temos 6 GB de memória RAM com 128 de armazenamento. A tecnologia da memória interna aqui é o UFS 2.1, não é a 3.0, como vem na família mais cara da linha S10 e também dos S20, etc. Beleza? Do lado aqui nós temos a gavetinha do chip, que é híbrida, e ela tem espaço para 2 chips, ou um chip e um cartão de memória. Aqui em cima nós temos apenas um microfone para cancelamento de ruído e uma antena. Aqui do outro lado nós temos a parte onde está o botão Power e os de volume. E na parte de baixo temos entrada para carregamento e transferência de dados. Temos também o microfone e a saída de áudio, que é bem pequenininha, ó. É bem pequena mesmo a saída de áudio, tá? E temos mais 2 antenas aqui. De resto, o aparelho em questão estética é isso. A câmera dele é muito pouco saltada, tá? Caso você compre uma capinha, que eu recomendo muito por conta da tela Super AMOLED, que é caro, eu recomendo você comprar a capinha, ela muito provavelmente vai passar a câmera aqui, deixando ela bem protegida, beleza? Em relação a peso, o aparelho é bem leve, ele pesa em torno de 180 gramas e ele é muito bonito. Dá uma olhada aqui na minha mão, galera, ó. Muito bonito mesmo, é muito bonito. Eu gostei muito da aparência dele. Assim, mesmo não sendo uma tela com aquelas bordinhas arredondadas, a Samsung mandou muito bem no design e, na minha opinião, olha, tá show de bola pelo preço, viu? Ainda mais por ter um Snapdragon 855. Vamos desbloquear o aparelho aqui e voa lá. Temos já o sistema aqui operacional rodando, tá? Lembrando que ele traz com ele 4.500 mAh de bateria, que junto ao carregamento aqui, ó, de 25 watts, vai dar uma autonomia bem legal para quem comprar esse aparelho. A primeira coisa que já impressiona aqui na tela, por ser Super AMOLED, além disso, são as pouquíssimas bordas. Dá uma olhadinha, ó, são muito poucas bordas. Você dá uma olhada, ó, é muito poucas bordas. Na minha opinião, a Samsung manda muito bem nesse quesito. E temos aquela dot display, eu acho que, se eu não me engano, é aquele pontinho, a câmera pontinho. E essa câmera principal aqui na parte da frente é de 32 megapixels. Tem um adendo na questão das câmeras que eu vou falar quando a gente for testar, na questão de gravação, que eu achei uma pisadinha de bola da Samsung, né? Nós temos o Snapdragon 855 aqui e o que eu vou falar para vocês pode até deixar vocês um pouco chateados com isso, tá? E na questão de sensor de digitais dele, vamos lá então. Aqui no sensor de digitais, ele é diretamente na tela, aqui na parte de baixo, tá? Aqui na parte de baixo a gente vai vir, ó, clicou, prontinho, ó, é bem rápido o sensor, eu gostei. Dá uma olhada, ó, ele vai aparecer rapidinho, ele é muito difícil de falhar, tá? Na questão da tela, ele tem 6.7 polegadas de tela, é uma tela bem generosa, que para você que curte assistir filme, seriados e etc., é bem bacana. Em questão de proteção, ele tem apenas Gorilla Glass 3, mas já é uma proteçãozinha a mais para caso aconteça de bater uma chave ou coisas do tipo. Lembrando que Gorilla Glass não é para quedas, tá? Então se você derrubar, muito provavelmente essa telinha vai quebrar e você vai ter que comprar outra. Esse aparelho aqui, ele conta com várias funções da linha S10, mas ele não tem suporte ao DeX, tá? Que é aquele computador, quando você conecta ele, ele funciona como um desktop, beleza? Ele já conta com NFC e também suporte ao Samsung Pay. Caso você queira pagar com o seu celular, você consegue aqui tranquilamente, belezinha? De restante, sistema muito liso, tá? Não tem nem o que falar em relação a desempenho. Nós temos praticamente o segundo melhor processador
que tem aí no mercado atualmente da linha Snapdragon, que é o 855, depois dele vem o 865 e tem o 865 Plus, que é um boostzinho aí. Nós já temos atualização de firmware, ele já vai ser atualizado também para a One UI 2.5, eu não sei nem se é essa daqui que está aparecendo, eu acredito que não sei, não dá para ler muita coisa aqui, mas vai ser atualizado para One UI 2.5, tá? Atualmente nós temos aqui, deixa eu ver aqui, ó. Vamos voltar. Aqui, ó, nós temos agora a One UI 2.1, mas ele vai ser sim atualizado para 2.5, tranquilamente. Tranquilo? Agora, sem mais delongas, vamos ver a câmera dele, né? Porque as câmeras são um ponto meio que forte dele em relação ao Snapdragon 855 que processa essas imagens, né? Vamos lá. Habilitando a câmera aqui, nós já temos ativado aqui a questão da configuração dinâmica e vamos tirar uma foto deste carregadorzinho aqui, ó, pra gente ver a nitidez, né? Foto tirada, foto ultra wide, vamos ver aqui, deixa eu virar um pouquinho para cá, beleza. Agora nós temos a câmera macro, deixa eu só ver onde a gente ativa ela aqui, ó, câmera macro, vamos ver aqui, foto tirada com a câmera macro. E agora vamos para a câmera frontal, vamos lá, câmera frontal, deixa eu limpar aqui para não sair sujo. Foto tirada, eu vou tirar uma com um ângulo mais aberto e também uma com o modo de desfoque, o modo foco dinâmico. Beleza. Agora eu vou tirar uma com a parte de trás com foco dinâmico também para a gente comparar. Belezinha, todas as fotos retiradas e temos alguns problemas, hein? Eu vou comentar aqui, mas pode ser que eu tire uma nova foto e fique bom. Vamos lá. Câmera principal, de primeiro momento, a câmera é muito boa, na minha opinião, uma câmera muito boa. Levando em consideração que o aparelho custa em torno de R$2.000, você não vai encontrar câmera melhor em câmera principal do que isso daqui, ó. Dá uma olhada na qualidade, você consegue ver até a marca do plástico do carregador. Eu tô passando aí na tela para vocês verem as fotos. Essa foto aqui é a ultra wide, nós já perdemos muita qualidade. Mesmo ela sendo de 12 megapixels, a câmera, você dá o zoom, você já não consegue ler o que está no adaptador, beleza? Mas talvez, eu acredito que se a gente tirar uma um pouco mais trabalhada, a gente consiga ver. Mas é uma câmera ok de 12 megapixels, tá? Aqui nós temos a câmera macro, que é uma câmera bem legal. 5 megapixels é o necessário para uma câmera macro e é o suficiente para o dia a dia. E temos a câmera frontal aqui, que eu gostei bastante. Mesmo ela sendo de 32 megapixels, ela não traz uma nitidez muito gigante, mas quando a gente olha a foto assim no conjunto geral, sem dar zoom, tem um bom balanço de branco e tem também boas cores e também uma boa iluminação. A câmera de desfoque aqui, ó, essa parte aqui, essa foto aqui é onde eu tirei o zoom um pouco para deixar um pouco mais aberto o ângulo. Perde um pouquinho de qualidade, mas se você tem a necessidade de tirar uma foto um pouco mais longe, é uma boa pedida. E aqui nós temos a foto que eu falei para vocês, ó. De recorte deu uma bugada no meu óculos, muito bugado, e também no carregador, ó. Dá uma olhadinha o que aconteceu. E temos aqui o desfoque na câmera frontal, que deu uma leve tremidinha, tá? Eu vou tirar outra foto aqui com a câmera frontal para ver se ele continua bugando, e vou tirar também uma outra com a ultra wide. Pera aí. Beleza, galera, já tirei outras duas fotos aqui e pelo que eu percebi, a câmera ela não consegue desfocar não, né? Recortar objetos, ela só recorta pessoas, então ela não detecta isso aqui como uma pessoa, então ela acha que não precisa recortar. Tanto que se a gente der zoom, a gente vê que tá recortado certinho meus dedos, ó. É bem engraçado, né? E, saí da foto, volta aqui. E meu óculos continua sendo cortado. Então tem um errinho de software aí, que eu espero que a Samsung corrija com a atualização que tem aqui para ser instalado. E de restante, ó, nós temos um leve borradinho aqui, mas no conjunto geral o modo retrato está ok, mas pode sim melhorar. Na minha opinião, tem modos retratos aí na concorrência são melhores em alguns quesitos. Já na câmera ultra wide eu tirei outra, deu uma leve melhorada na parte onde está escrito aqui, mas ainda continua bem pouco nítido, né? Então, assim, não é porque eu tremi, não é porque eu não foquei no carregador, mas sim porque a câmera não tem muita nitidez mesmo. Mas lembrando, eu estou focando aqui na questão de nitidez. Se você for tirar uma foto de uma paisagem, de algum lugar claro dentro, que você precisa de bastante, digamos, campo de visão, essa câmera aqui vai suprir tranquilamente as suas necessidades. E a questão que eu iria falar para vocês sobre a câmera é que ela não gravava em 1080p não, a 4K na câmera frontal, mas as informações na internet estão erradas. Eu não tinha pego o aparelho ainda, então as informações a gente busca em sites. E mesmo procurando em vários sites renomados, vários deles diziam que, ó, dá uma olhadinha aqui, ó, configurações,
tamanho do vídeo frontal, tá vendo aqui? Vários deles falavam que só gravava a Full HD, e não, ele grava até 4K na câmera frontal. Então eu já ia até falar um pouquinho sobre isso, mas nesse quesito tá perfeito a câmera para a faixa de preço. Na minha opinião, seria uma vacilada da Samsung se ela deixasse só 1080p com um Snapdragon 855 aqui. E aí você vai falar para mim, Luan, você não vai testar nenhum joguinho? Olha, eu instalei jogo aqui, Call of Duty PUBG, mas galera, eu não preciso nem testar. A Snapdragon 855 você vai conseguir rodar tudo praticamente na qualidade máxima, PUBG principalmente, Call of Duty também. Então assim, teste de jogo eu vou fazer, mas vai ser um vídeo específico, porque normalmente eu trago aqui no canal, no unboxing já, um testezinho rápido para ver como ele se comporta. Mas nesse quesito aqui, nem precisa. Nós temos praticamente um dos melhores processadores da atualidade dentro desse aparelho, beleza? Em relação à bateria, por ter o Snapdragon 855, eu vou trazer um vídeo falando um pouquinho mais nos meus dias de uso para falar se está durando bastante essa bateria, porque o 855 puxa uma bateriazinha bem bacana, mas eu acredito que 4.500 mAh de bateria é o suficiente. E a Samsung, ela não é besta, né? Ela colocou, opa, quase foi pro chão, e ela colocou o carregador de 25 watts, não foi à toa, né? Porque se começar a descarregar rápido, muito provavelmente o carregador vai suprir esse problema, belezinha? Então, é isso aí por hoje, galera. Esse é o unboxing e primeiras impressões do Galaxy S10 Lite, um aparelhinho muito bacana e praticamente o aparelho que mais está vendendo hoje. E tem muitas pessoas que me perguntaram quando eu fiz lá no Instagram sobre a questão da tela verde. Eu estou ainda nos primeiros dias, praticamente o primeiro dia com ele. Se caso acontecer comigo, eu trago um vídeo falando, explicando e tentando resolver esse problema, beleza? Se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo e não perde a oportunidade de comprar esse aparelho aqui por um preço fenomenal. Eu vou deixar o link na descrição para você e também entra no grupo de ofertas que sempre está aparecendo ele lá, tá? Foi por lá que eu peguei e olha, tá um preço muito bom. Na minha opinião, não tem custo-benefício melhor que esse daqui, nem mesmo o Poco X3, que muitas pessoas estão falando que é o melhor smartphone custo-benefício atualmente, tá batendo esse daqui, beleza? Se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.